Toque de Vida, compartilhando a palavra com a Bispa Rosana Abud. E de volta aqui no Toque de Vida Renascer, nós vamos agora dividir, compartilhar, meditar, receber a palavra de Deus no nosso coração. Por isso eu te peço, abra agora o seu coração para receber aquilo que vem do céu, aquilo que vai realmente mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no livro de Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós estamos nessa semana falando sobre feridas emocionais, feridas do coração, feridas que talvez um dia, em algum momento da nossa vida, fomos machucados, e feridas são memórias doloridas. Então são coisas que você se lembra e quando você pensa, aquela dor volta novamente, aquele sentimento de rejeição, como falamos ontem. E hoje nós vamos falar da ferida do abandono. Quantos de nós, às vezes, paramos e pensamos assim: poxa vida, naquele momento eu precisei tanto de uma ajuda, de uma palavra, eu precisei do amor, do carinho, da compreensão de alguém, e aquela pessoa não estava ali. Ou pior, essas pessoas me deixaram na beira do caminho, me abandonaram, e eu sinto essa ferida do abandono. Como nós tivemos a oportunidade de falar nesses dias sobre a rejeição que pode acontecer desde o ventre da nossa mãe. É a primeira ferida que pode acontecer, a segunda é o abandono. Porque quantas vezes, às vezes um pai, uma mãe precisa trabalhar, precisa deixar o seu filho, ou até mesmo você foi abandonado num relacionamento, você foi abandonado num momento de dificuldade pelos seus amigos, como Jesus, no momento que ele estava ali, poucas horas de ir para a cruz, ser crucificado, ele foi orar naquele monte, e os seus amigos, os seus discípulos estavam dormindo, e Jesus se sentiu sozinho naquele momento. Jesus, como eu e você, não vamos sentir muitas vezes esse sentimento. E tem coisas que vêm, que a gente sente, a gente resolve, passa e fica tudo bem. Mas tem coisas que ficam dentro da gente e vão causando essa memória dolorida, aonde você não consegue se desenvolver, aonde você vai muitas vezes desenvolver comportamentos que são frutos de uma ferida do abandono. Essa ferida, ela gera angústia e que muitas vezes nós não conseguimos expressar. E ninguém muitas vezes se importa com isso, com o nosso sofrimento. Quantas vezes você pensou: poxa vida, aquela pessoa não imaginou que me deixou, me abandonou, me deixou numa situação. Ela não pensou o quanto aquilo ia me machucar e me ferir. E eu quero te dizer, muitas vezes não. As pessoas às vezes não têm ideia, porque nós sabemos que muitas coisas na nossa vida é de ordem física, emocional ou até mesmo espiritual. E nós trazemos isso desde a nossa infância. Quantas vezes você gerou um sofrimento para alguém que você também não tem consciência? E hoje nós precisamos exatamente compreender o que essa ferida causa na vida da gente. Muitos passam a ter pensamentos negativos. Pessoas começam a pensar as piores coisas. Nós vemos aqui o texto que nós lemos sobre Moisés. Moisés, no momento em que houve uma matança e que Faraó mandou matar todos os meninos, a sua mãe guardou ele por 3 meses, Joquebede. Mas chegou o momento que ela teve que colocar ele naquele rio, e ali a filha de Faraó pegou Moisés e criou Moisés.
A gente sabe que aquele momento, Joquebede, como muitas, tinham colocado seus filhos ali no rio para morrerem. E morreram de fato. Mas Moisés não. Moisés foi abandonado pela sua mãe por um momento. É o que a palavra fala. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Salmo 27, versículo 10, o Senhor vai me acolher. E foi o que aconteceu com Moisés, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Você já parou para pensar que de repente, até essas coisas ruins que aconteceram na sua vida, elas têm e vão ter um plano de Deus para você? É difícil a gente imaginar isso. Mas foi o que aconteceu com Moisés. E depois lá, já adulto, ele matou um egípcio porque ele sabia qual era a sua origem, o povo judeu. E ele teve que fugir para o deserto e ficou ali por 40 anos. E Deus se manifesta porque o povo estava há 430 anos escravos. E Deus ouviu a oração do povo e chamou Moisés para voltar para o Egito, enfrentar Faraó e dizer para ele: libera o meu povo, o povo de Deus, porque nós vamos sair para o deserto para ofertar a Deus e nós vamos sair desse Egito. Só que o que havia no coração de Moisés? Medo, insegurança, pensamentos negativos. O que ele disse para Deus? Quem sou eu? E quantas vezes você perde a sua identidade? Porque um dia você foi abandonado por alguém, você não teve o carinho, o amor, a criação de um pai, de uma mãe, ou mesmo teve por uma outra pessoa, mas aquela que deveria cuidar, zelar, dar amor para você, não te deu. E Moisés, ele começou a trazer algumas deformações, comportamentos que não eram o verdadeiro comportamento de um libertador, porque foi assim que Deus fez, preservando a vida de Moisés, mas ele foi criado lá pela filha de Faraó porque tinha um propósito em Deus. Você precisa parar e pensar, será? Como teria sido a sua vida? Às vezes a gente imagina que poderia ter sido melhor, mas às vezes poderia ter sido pior. Ou até mesmo que não tenha sido bom, quem sabe isso vai te levar e já te trouxe por um lugar, por uma posição que se não fosse isso, você não estaria aí. Você não seria a pessoa que você é hoje. Você não teria os valores que você tem hoje. Você talvez nem estaria na presença de Deus. Só que às vezes a gente quer olhar um problema. A memória dolorida está aí, uma ferida do abandono. Muitas pessoas, elas vão desenvolver uma crença limitante, porque Moisés falou: quem sou eu? Ele não se sentia competente para estar ali e enfrentar Faraó, até porque ele tinha medo. Mas quem estava falando com ele? Deus. E Deus hoje está falando com você. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho promessas, eu tenho propósitos na sua vida. Só que muitas vezes a nossa reação diante da palavra, daquilo que é a revelação de Deus para nós, a gente se intimida. Porque nós vamos ter, muitas vezes, um comportamento onde nós não vamos ter a capacidade de gerir as nossas emoções. Por quê? Porque você tem uma ferida aí, algo que está te machucando. Você só olha para aquela pessoa que te abandonou, você só olha para aquela situação que você ficou desprovido de tanta coisa. Às vezes até você teve que conviver, estar num lugar, num ambiente aonde você teve que aceitar, às vezes, um relacionamento abusivo porque você foi abandonado. Mas hoje, Deus está nos dando uma palavra. Muitas vezes, os que são abandonados, eles não se sentem alimentados afetivamente. E é o que acontece. Eu não recebi o amor, eu fui abandonado, e por isso eu começo a desenvolver um comportamento aonde isso vai afetar a minha vida emocional, vai afetar a minha vida profissional, e isso, vai fazer com que às vezes eu fique limitado no meu desenvolvimento, e muitas coisas vão acontecendo porque esses traumas foram formados dentro de nós e eles começam a influenciar o nosso comportamento. Qual foi a atitude de Moisés? Quem sou eu? Então ele tinha o quê? Uma baixa autoestima. Mas lá na frente Deus falou de novo com ele e ele falou: eu não sou eloquente. Então o quê? Ele tinha dificuldade de se comunicar. Quantas vezes você fica tímido ou já tem um temperamento
de insegurança, você é tímido, você não consegue se posicionar, você não consegue colocar muitas vezes, ou se colocar em algumas situações porque você fica retraído. E teve um momento que ele falou para Deus: olha, eu vou te levar, você vai lá. E ele falou: não, eles não vão acreditar em mim e nem me ouvirão. E aí a gente vê o quê? O medo tomando conta de Moisés. E Deus tinha escolhido ele para ser um libertador. Eu tenho certeza que Deus tem promessas maravilhosas para você. E talvez você tenha sentido o abandono afetivo, que é aquela falta de cuidado que pessoas que deveriam ter responsabilidade por você não tiveram. Você pode se sentir abandonado até de uma forma material, porque aqueles que deveriam ter te suprido não te supriram, e hoje você sente essa carência. Você pode ter tido um abandono intelectual, ou seja, alguém te privou de estudo, de educação, e você não teve oportunidades. E aí, pensamentos catastróficos é adotado dentro de nós. Por quê? Porque houve uma negligência, porque houve um abandono. Mas hoje o Senhor quer transformar a maldição em bênção. E você não vai mais declarar: ninguém me ama, ninguém quer ficar comigo, eu sou indiferente aos outros, eu não tenho nada de bom para alguém me querer. Você vai quebrar esses sentimentos, esses pensamentos e até mesmo essas palavras que saem da sua boca. E você vai hoje, em nome de Jesus, ser restaurado, para que esse comportamento evasivo, quando você não consegue se posicionar, fugir, porque essa é uma máscara que a gente usa, por causa desse achatamento afetivo que você teve, você não vai ficar indiferente às emoções, mas você, em nome de Jesus, vai começar a se posicionar, porque chegou uma hora que mesmo com as suas inseguranças, Moisés foi. Ele foi e enfrentou os seus medos. Ele foi e enfrentou o Faraó. Ele foi e falou aquilo que Deus falou para ele. E hoje você precisa acreditar no que Deus está te falando. Você precisa sair desse lugar de vitimismo, de coitadice. Você vai sair desse lugar onde você se sente pequeno, incapaz, impotente, onde você não consegue se posicionar. E você vai enfrentar o que você tem medo, porque hoje o Senhor está te libertando. E mais do que isso, Ele está curando essa ferida do abandono. Quando alguém te deixou, ou qualquer situação em algum momento da sua vida, o Senhor hoje te abraça, hoje o Senhor te acolhe, hoje o Senhor te traz para o colo dele, e Ele vai sarar suas feridas, Ele vai refrigerar a sua alma, que está aflita, que está na angústia, que faz com que você viva uma vida de tormento, de infelicidade. Mas hoje a palavra veio para te curar, e você vai pedir que o Senhor cicatrize essa ferida do abandono. E você vai receber agora o amor de Deus, que tira todo o medo de você se posicionar, que tira todas as suas inseguranças, que tira toda a tua timidez, que tira até mesmo aquilo que você precisa enfrentar. Talvez no dia de hoje você não tem força, mas o Senhor vai renovar a tua vida, e Ele vai trazer esperança para o teu coração, e você vai sentir o amor de Deus na sua vida. Esse amor que você não recebeu da sua família, você não recebeu de um pai, de uma mãe, você não recebeu de um amigo, você não recebeu de alguém que você teria direito. O Senhor te abraça, Ele te acolhe, e Ele cura todas as suas carências, e Ele faz com que essa ferida hoje seja cicatrizada, porque o amor de Deus invade o teu coração, e você não vai ficar mais como alguém que está perdido, como alguém que não sabe para onde ir e que tem medo de enfrentar, mas você vai receber o espírito de ousadia, porque Deus não te deu a covardia, mas poder, amor e equilíbrio. E eu declaro esta palavra sobre a sua vida no dia de hoje. Ore comigo agora, declare assim: Senhor Jesus, eu quero colocar os meus sentimentos, as minhas feridas do abandono que eu senti, do quanto essa memória tem me causado tristeza, sofrimento, quanto essa ferida me impede de eu ser uma pessoa plena, feliz, completa. Eu quero hoje quebrar todos os meus medos. Eu quero cancelar hoje
toda palavra que eu ouvi, que gerou dentro de mim frustrações, pensamentos negativos, crenças limitantes e que me fez muitas vezes fugir de uma realidade, porque eu acabo me colocando numa posição de vítima. Eu quero dizer que o teu amor lança fora todo medo, o teu amor me cura, me resgata, me ressuscita e me restitui, para que eu comece um novo tempo. E assim como Moisés, o Senhor fez com que ele vivesse a unção, a constituição. Eu quero viver, Senhor, aquilo que são os teus propósitos para a minha vida. E tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir, eu quebro, eu cancelo. E eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. E me levanto para viver a vida abundante que o Senhor conquistou naquela cruz por mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Esta palavra está sobre a sua vida. E você não vai mais olhar para trás, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Abre o teu coração para viver o que Deus tem para a sua vida. Eu te faço um convite. Esteja conosco em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu te encontro ali às quintas-feiras, a partir das 19h30 na Boulevard, 28 de setembro, 258. E domingo nós temos culto às 10 horas da manhã, com o Bispo Abud e eu às 18 horas. Venha renascer, venha viver o propósito de Deus, porque o melhor de Deus já começou na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Toque de Vida, compartilhando a palavra com a Bispa Rosana Abud.